e a graça pedida, Deus então, mesmo tão cansado, não deixo de lutar. Jesus me deu certeza que no céu vou descansar. Ó, quantos estão portando sua cruz, olhando para o mundo, se esquecendo de Jesus. O meu querido irmão, Jesus Cristo vai voltar. Não perca a esperança de no lindo céu chegar. Quantos não estão sem fé? É impossível agradar ao Deus da criação. Peça a Deus para vencer, aumente a sua fé, e vamos ser como Abraão. Nos tempos passados, na era cristã, os heróis da Bíblia viviam em aflição. Crentes eram presos, muitos partilhados, muitos até morriam na arena por leões. Mas foram fiéis, não negaram a Jesus. Morriam com certeza, mas chegaram ao céu de luz. Hoje estão salvos, sua morte não foi fim. Deixaram um exemplo de fé para mim. Quantos estão portando sua cruz, olhando para o mundo, se esquecendo de Jesus. O meu querido irmão, Jesus Cristo vai voltar. Não perca a esperança de no lindo céu chegar. Quantos não estão sem fé? É impossível agradar ao Deus da criação. Peça a Deus para vencer, aumente a sua fé, e vamos ser como Abraão. Nos tempos passados, na era cristã, os heróis da Bíblia viviam em aflição. Crentes eram presos, muitos partilhados, muitos até morriam na arena por leões. Nos tempos passados, na era cristã, os heróis da Bíblia viviam em aflição. Peça a Deus para vencer, aumente a sua fé, e vamos ser como Abraão. No Abraão. Oh, no Abraão. Nos tempos passados, na era cristã, os heróis da Bíblia viviam em aflição. Crentes eram presos, muitos partilhados, muitos até morriam na arena por leões. Mas foram fiéis, não negaram a Jesus. Morriam com certeza, mas chegaram ao céu de luz. Hoje estão salvos, sua morte não foi fim. Deixaram um exemplo de fé para mim. Quantos não estão sem fé? Negaram a Jesus, morriam com certeza, chegaram ao céu de luz. Hoje estão salvos, sua morte não foi fim. Deixaram um exemplo de fé para mim. Olá, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Seja bem-vindo aí à programação aí, programa Vivendo pela Fé. Toda quarta, quinta e sexta-feira estamos com vocês e a partir das 21h30, a gente sempre começa um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, mas estamos aí com vocês, né? Que maravilhoso estar contigo aí, você que está pelo Web Rádio Remidos. Deus abençoe grandemente a sua vida, meus irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você sinta-se à vontade para estar conosco aí, acompanhando a programação. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Tenho certeza que você está aí ouvindo, né, a voz aqui do irmão Du, que você possa estar realmente aí sentindo-se à vontade para deixar o seu comentário. Estamos aí, ó, ao vivo pelo YouTube, Eduardo do Souza Oficial. Estamos também pelo Instagram aqui, Eduardo do Souza. Você pode estar entrando aí e deixando seus comentários, tá bom? Compartilhe conosco aí, né, o que você está achando da programação. Compartilhe aí. Se você quer deixar o seu pedido de oração, pode deixar também, que vamos estar orando pela sua vida, tá bom? E se você quer acessar a Web Rádio Remidos, eu vou deixar o link na descrição aí do Facebook. Vou deixar o link para você e você pode estar acessando, né, a Web Rádio Remidos. Ela está no ar todos os dias, né, com louvores, adoração, para que você possa estar aí sendo edificado pelo louvor e que tanto edifica nossas vidas, né? Que você seja um adorador, uma adoradora,
Então, que maravilhoso a gente poder estar adorando esse Deus que nós amamos, que Ele também tem derramado o seu amor por nós, e assim que nós possamos estar cada vez mais conectados com o Eterno, com o nosso Pai Celestial. Aleluia! Que maravilhoso, né? Deixa eu mandar um alô para os irmãos que me acompanham aí. O irmão Lourenço, a irmã Josefa lá da Areia Branca, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos ali da Água da Divisa, né? O irmão Bruno, a irmã Gelma, o irmão Zé Roberto, Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Os irmãos que estão acompanhando aí de Espírito Santo do Turvo também, um grande abraço para os irmãos do Espírito Santo do Turvo. Também um abraço para o nosso irmão Lucas, para o nosso irmão Val, para a nossa irmã Vânia, para o nosso irmão Valdir, para a irmã Maria. Deus abençoe vocês, o irmão Sidney, também a irmã Raimunda, também o nosso irmão Antônio Gonçalves, né, o seu Antônio, Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço a todos vocês aí que têm acompanhado a programação. São tantos irmãos que têm estado sempre conosco acompanhando aí. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais a vida de vocês. E que vocês possam estar sendo uma bênção na vida daqueles que estão à sua volta. Como Deus disse a Abraão, se tu uma bênção, aleluia. Seja uma bênção, meu irmão. Abençoe as pessoas que estão à sua volta. Seja um abençoador. Que você possa estar cada vez mais aí conectado com o Eterno, e que você seja cada vez mais luz nesse mundo e o sal da terra, porque Jesus te chamou para que você realmente viesse para estar aqui manifestando a presença dele na sua vida. E você que me acompanha e que ama a palavra de Deus, assim como eu, que você possa estar aí compartilhando, né, com as pessoas a programação, para que mais pessoas possam estar sendo alcançadas para o reino de Deus. Tenho certeza que essa programação aqui é Deus que colocou na minha vida para que eu possa estar fazendo com vocês. Então eu tenho certeza que a minha vida tem sido muito edificada através da programação, e também tenho certeza que vidas vão ser alcançadas para o reino de Deus. E tudo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Não é dado honra e glória aos homens, mas é dado a honra e a glória ao Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Você pode dizer amém? Então glória a Deus. Deus possa estar abençoando ricamente a casa de vocês, e que você sinta-se abraçado por Jesus. Lembrando os irmãos que nós temos a programação aí, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, o Papo da Manhã, o nosso devocional diário. Também ao meio-dia, de segunda a sábado, tem a programação A Hora do Estudo Bíblico. Estamos falando ali sobre a oração. Trouxe uma mensagem ali para vocês do pastor e professor Lehman Strauss, um homem que ajudou muito no começo da minha fé. Eu vi bastante áudios desse homem, que é um pregador que já partiu para estar com o Senhor, e faz tempo já que ele partiu, na verdade, mas ele deixou umas mensagens muito edificantes para a nossa vida. Então você que ama a palavra de Deus, acompanhe lá, porque meio-dia, todos os dias, segunda a sábado ao meio-dia, tem uma palavra ali falando sobre oração. Isso eu tenho certeza que vai edificar bastante a sua vida também. Também, de quarta, quinta e sexta, como eu já falei para vocês, estamos aqui pelo programa Vivendo pela Fé. Então vamos vivendo pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, o Senhor diz. E você? Você é aquele que se retira para a perdição, ou você é aquele que realmente vive pela fé, buscando a face do Senhor? Tenho certeza que você tem buscado a face do Senhor. Senão você não estaria aqui acompanhando essa programação comigo, né? Então que Deus possa estar nos iluminando, que nós possamos ser gratos a Deus todos os dias. Vamos escutar um louvor, daqui a pouquinho nós voltamos aqui para falar um pouquinho mais com vocês, e eu vou trazer uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Que você possa estar ficando atento, preste muita atenção, que eu quero falar uma palavra com vocês, que está lá em Mateus 19, sobre o jovem rico. Fique ligadinho, você tem uma Bíblia aí, abre comigo, nós vamos ler aqui alguns versículos, eu quero falar em cima de um versículo. Eu tenho certeza que vai edificar bastante a sua vida, assim como tem edificado a minha também. Então vamos para um louvor, daqui a pouquinho nós voltamos. Aleluia! Em Cristo a plenitude habita, a imagem do Deus invisível, Criador de tudo que existe, nos céus e na terra.
da igreja, o princípio primogênito dos mortos, para quem tudo tenha a supremacia, nos trouxe vida, nos deu nova história. Cristo supremo sobre toda a criação, em ti encontramos redenção. Na cruz o amor se revelou, e a paz com Deus nos alcançou. Em ti, Senhor, somos renovados, deixamos o velho, vivemos o novo, revestidos de amor e compaixão, vivemos em tua perfeita união. Supremo sobre toda a criação, em ti encontramos redenção. Na cruz o amor se revelou, e a paz com Deus nos alcançou. Aleluia! A paz com Deus nos alcançou. Esse é o poder de Jesus. Jesus, ele tem todo o poder, tanto na terra como no céu, e é esse poder que faz dele ser o Rei e Senhor das nossas vidas. Então, para você que está comigo aí, você ama a palavra de Deus, vem comigo e vamos juntos meditar um pouquinho na palavra poderosa de Deus. Vamos lá em Mateus capítulo 19, versículo 16 até o versículo 21. Eu quero focar com vocês hoje aqui uma palavra que está lá em Mateus, versículo 19, do versículo 16 ao 21, mas nós vamos estar frisando aqui o versículo 21. Anote aí na sua Bíblia, porque eu tenho certeza que você vai estar aqui aprendendo muito a palavra de Deus, como eu tenho aprendido também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos comigo aí ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: E eis que se aproximou-se de Jesus um jovem e disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E que me falta ainda? Olha a pergunta desse jovem. O que me falta ainda? Ele disse: Eu não tenho matado, eu não tenho cometido adultério, eu não tenho furtado, eu não tenho dito falso testemunho, eu tenho honrado meu pai e minha mãe e tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Mas o que me falta? O que está faltando, né? O que está faltando para mim, Senhor Jesus? Ele está perguntando. Aí Jesus, no verso 21, ele disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Aleluia. Olha que palavra poderosa, irmãos. Uma palavra poderosa, a qual Jesus, ele tem um contato com esse jovem. O jovem, ele veio até Jesus ali, e esse jovem era um jovem muito rico.
Um homem que tinha muitas posses, tinha muitos bens, possivelmente era um dos principais da sinagoga, mesmo sendo jovem ali. Ele ainda tinha alguma importância ali na sinagoga, e ele chega até Jesus e ele vem querer saber, né, o que ele faz para conseguir a vida eterna. Você já se perguntou a você mesmo ou a Deus, o que eu faço para mim conseguir a vida eterna? Esse jovem, ele era um jovem que viveu numa família, com certeza, uma família que era temente a Deus, uma família que buscava Deus, uma família que realmente estava ali ensinando os princípios de Deus para aquele jovem. Mas ele disse: por que me chamas bom, Jesus? Por que você está me chamando bom? Né? Como se Jesus estivesse olhando para ele: o que você está vendo em mim? Né? Bom mesmo, ele diz aqui, ó, não há bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, o que Jesus ensina aqui para nós nesse versículo? Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Então, ele estava olhando para Jesus, ele estava vendo o quê? Estava vendo em Jesus, ele estava vendo Deus. Jesus está se colocando numa condição de inferior aqui? De maneira nenhuma, porque Jesus é Deus. Mas ele está olhando: ó jovem, você está olhando para mim? Eu sou um homem como você, mas bom mesmo é Deus. Então, se você veio até mim, você realmente está vindo até Deus, aleluia. Quando você vai até Jesus, meu irmão, você está indo até Deus. Porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Aleluia. E ele é o mediador. E aquele jovem olha para Jesus e ele fica ali encantado com Jesus. E ele quer saber ali acerca da vida eterna. E você? Você já sabe como alcançar essa vida? Você já sabe como obter a vida eterna? Ele disse para aquele jovem: guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então nós vemos que aquele jovem era um jovem judeu, um jovem que tinha a lei de Moisés para que ele pudesse se orientar por ela. Mas o que Jesus estava fazendo com aquele jovem era algo muito importante que ele faz comigo e com você. Ele fala aqui para aquele jovem: guarda os mandamentos. Mas aí aquele jovem fica perguntando para Jesus: mas quais? Quais mandamentos? Será que ele não sabia quais mandamentos estavam escritos na lei de Moisés, lá em Êxodo 20? Sim, ele sabia. Mas Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está sendo falado parte dos mandamentos. Porque eram quantos mandamentos? 10 mandamentos. Essa parte dos mandamentos fazia parte da parte, né, onde era em relação ao próximo, em relação ao seu semelhante. Mas faltava ainda para aquele jovem, né, ele estar olhando para aquilo que era o principal. Aquilo que era o principal dos mandamentos. E qual era o principal dos mandamentos? Em Êxodo 20 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, nem que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. E não te curvarás a ela, nem prestará culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia em milhares daqueles que me amam. Aleluia. Então a primeira parte dos mandamentos é a nossa conexão com Deus, conexão com o Pai, a conexão com o Eterno. Então, se você está aí se conectando com o Eterno, você pode ter certeza que coisas maravilhosas acontecem na sua vida todos os dias, e você é uma testemunha viva para contar isso. Que maravilhoso é isso, né? Mas o jovem disse: tudo isso eu tenho guardado, e desde a minha mocidade. E o que me falta? Aí Jesus ele vai falar algo importante. E é aqui que eu quero falar com você nessa noite. Então, aqui Jesus fala do caminho da perfeição. Por que ele fala do caminho da perfeição? Porque ele fala: se quiseres ser perfeito, faça tal coisa. Então Jesus está falando algo aqui maravilhoso, né? Então, né, nós vemos que nós não podemos seguir o rei sem pagar um preço, meus irmãos. Afinal, ele morreu na cruz por nós. Não tem como nós seguirmos o rei sem pagar um preço. Ele morreu na cruz por mim e por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos nós o direito de escapar do sacrifício e do sofrimento, irmãos, nessa terra? De maneira nenhuma. Por quê? Porque nós passamos por momentos de sofrimento, nós
temos que se apresentar como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aleluia. Nessa passagem nós vemos o quê? Que Jesus ele explica claramente aqui para nós que aquilo que ele espera daqueles que desejam crer nele e ser seus discípulos. Aqui nós vemos aquilo que Jesus vai explicando, ele explica claramente para nós no versículo 21, aquilo que ele deseja, que ele espera de mim e de você, que nós façamos para que realmente mostramos que nós somos discípulos de Jesus. Aleluia. E também este acontecimento é relatado nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ali nós vemos os 3 relatos ali falando acerca desse acontecimento. É algo fidedigno, algo maravilhoso que foi relatado por os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mas quando combinamos os fatos, nós vemos o quê? Nós vemos que o homem era rico, ele era jovem e ocupava uma posição de liderança, possivelmente naquele lugar. Provavelmente ele era um dos chefes da sinagoga. Então nós vemos que esse homem, esse jovem, ele tinha ali a sua importância e ele veio até Jesus. Ele veio até Jesus. E a pergunta dele, o que eu faço para mim conseguir a vida eterna? Aleluia. Então não importa a posição, não importa onde você esteja, não importa o seu nível social, não importa o seu dinheiro, não importa aquilo que você tem, o importante é que você tem que ir até Jesus. Porque Jesus ele vai mostrar para você um caminho santo, um caminho reto, um caminho justo. Um caminho que realmente vai te conduzir para a vida eterna, aleluia. Então se você tem muito ou se você tem pouco, não importa. O importante é que você tenha que ter Jesus. Jesus é o centro da sua vida. Então, sem dúvida, nós podemos elogiá-lo, esse jovem aqui, por ter procurado Cristo publicamente para perguntar sobre as questões espirituais. É lógico, por quê? Porque esse jovem ele foi até Jesus. Quantas pessoas foram até Jesus que não receberam algo dele? Quantas pessoas foram até Jesus que ainda não ouviram uma palavra realmente para que pudesse ser sarado, curado, liberto? Quantas pessoas? Todos que foram até ele. O próprio texto da Bíblia, ela fala assim, que quando Jesus fosse levantado no madeiro, ele atrairia todos até ele. E muitos vieram para escarnecer, mas outros vieram reconhecendo que ele era rei, que ele era o eterno, que ele era aquele que veio para realmente dar vida e ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Então aquele jovem ele teve uma coragem, uma ousadia de ir até Jesus, mas parece que ele não tinha segundas intenções, não, irmão. Eles estavam, na verdade, aquele jovem estava disposto a ouvir e aprender, mas infelizmente, porém, ele tomou a decisão errada. Muitas pessoas vêm até Jesus hoje, muitas pessoas estão chegando até Jesus, mas elas vêm com a intenção boa, ela vem disposto a aprender, a ouvir, ela vem disposta, Senhor, eu quero seguir o Senhor, porém, tomam decisão errada, Então, o que nós temos que aprender aqui? Nós temos que aprender aqui nesse contexto, meus irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre 6 caminhos para a perfeição revelados por Jesus àquele jovem rico, que é revelado a mim e a você. Então, vamos olhar um pouquinho aí na palavra de Deus. Olha aí no texto, no versículo 21. Acompanhem comigo. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito. Primeira coisa, ele disse, vai. Vai significa o quê? Caminho da obediência. Quando Jesus fala a ele, vai, ele está mostrando o caminho da obediência. Lá em Marcos 5:24, quando o Jairo, o principal da sinagoga, ele vai ter com Jesus por conta de sua filha que estava enferma, quase à morte. Ele chega para Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Ele fala, Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, que o Senhor toque na minha filha e ela seja curada, Senhor. E aí Jesus ele não nega de ir à casa de Jairo. E ele pega e ele vai. E olha lá em Marcos 5:24 diz assim, quando se levantou para ir, Jesus o seguiu com seus discípulos. Então Jesus ele se propôs a ir à casa de Jairo. Você conhece esse texto, você conhece a história, você conhece esse fato. Mas quando ele se levantou para ir, o nosso amigo aí, o Jairo, ele foi e Jesus o seguiu com seus discípulos. Então nós vemos que realmente Jesus ele vai com você. Jesus ele está disposto a ir com você, desde que você realmente creia nele, que você confie nele. Ele quer caminhar com você. Você lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam caminhando tristes, desanimados, porque o mestre havia morrido, mas de repente Jesus aparece no meio deles e começa a perguntar, por que vocês estão tristes assim? O que aconteceu? E eles falam, você
é estrangeiro por acaso, você não sabe o que está acontecendo, o Messias, o Mestre morreu, e nós estamos aqui tristes porque ele se foi. Mas Jesus, ele faz coisas maravilhosas no meio daqueles dois discípulos. Ele vai chegar naquela casa onde eles chegam, e ali ele vai sentar à mesa com os discípulos, ele vai comer com os discípulos. Mas na hora que ele parte o pão, meus irmãos, aleluia, eles reconheceram, as camas dos seus olhos caíram e eles enxergaram que era Jesus. Mas de repente Jesus, ele vai embora, ele some, mas eles se enxergaram no partir do pão que era Jesus, reconheceram Jesus. E você tem reconhecido Jesus? Ele tem partilhado o pão com você, meu irmão, minha irmã. Ele tem partilhado o pão com você. Sabe qual pão que ele tem partilhado? Que é a palavra dele com você. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, é como espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do seu coração. Aleluia, do nosso coração. Aleluia, que maravilhoso é isso. Mas aqui no texto ele disse aqui, ó, vai. Então, o primeiro ponto para uma vida de perfeição, né? Perfeição não quer dizer ser sem defeito. Perfeição é a vida de uma pessoa amadurecida, uma pessoa que amadurece caminhando com o Senhor. Então, ele disse para o jovem rico, vai. Isso representa o caminho da obediência. Aleluia. Jesus começa com um chamado à ação. A ação, ele disse aqui, ó, o pronome vai. Este é o primeiro passo para quem deseja seguir a Cristo de forma completa. É ir, é andar, é caminhar, é marchar, é andar no caminho da obediência. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas o jovem rico era acostumado a dar ordem e mandar em muita gente. Mas com Jesus ele teria que aprender a obedecer. Você lembra no centurião romano, quando ele foi até Jesus e falou para Jesus, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no telhado debaixo da minha casa, Senhor, mas eu peço que basta uma palavra tua e meu criado ficará são. Eu sei que eu sou homem sujeito também, e eu tenho homens às minhas ordenanças, e eu digo a esse vai, ele vai, e outro vem, ele vem, e outro faz, ele faz, mas eu sei, Senhor, que eu não sou digno, mas uma palavra tua pode curar o meu criado. Aleluia. E Jesus diz o que para aquele homem, irmãos? Ele diz o que? Nem mesmo em todo Israel eu ouvi uma pessoa com tamanha fé. Aleluia, que maravilhoso é isso. Então, vai. Aquele jovem agora começa a aprender que ele tem que ser obediente. Ele tem que caminhar com Jesus. Ele tem que caminhar com o Messias, caminhar com o Mestre. A obediência é a base da nossa caminhada com Deus, meus irmãos. Sem obediência, não podemos avançar nos caminhos do Senhor. Então, vai. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo para sair da zona de conforto. Significa tomar uma iniciativa e obedecer ao chamado de Jesus. É caminhar em fé, mesmo quando o caminho é incerto, sabia? É caminhar em fé, mesmo quando o caminho parece incerto para você, mas você caminha, você marcha. Por quê? Porque você está indo em direção à eternidade. Jesus é contigo, meu irmão, minha irmã. Então, o segundo ponto que nós temos que aprender aqui para o caminho da perfeição, do amadurecimento, qual que é? Ó, ele diz aqui, ó, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Olha que coisa interessante, né? Vende, ou seja, isso representa o caminho da renúncia. Isso representa o caminho do desapego, daquilo que é coisa material, mundana, terrena. Lá em Lucas 14:33, Jesus diz assim, assim pois que qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus ele diz que aquele que quiser ser discípulo tem que renunciar tudo. Por quê? Para que você seja discípulo de Jesus, aleluia. Você está disposto a renunciar a sua vida, a renunciar a coisa terrena para estar seguindo Jesus? Então aquele jovem rico, ele teve esse ensinamento do mestre. Ele diz aqui, ó, vai e vende tudo o que tens. E aí vem a questão, né? Será que era para vender mesmo, literalmente? Jesus então nos desafia, irmãos, a vender, ou seja, a desapegar de tudo que temos. E este passo exige o que? Desprendimento das posses materiais e a disposição para negociar o nosso apego por algo maior. Então você está disposto a negociar aquilo que você é apegado por algo muito maior? Então isso nos ensina a não depender das riquezas terrenas, mas confiar na provisão de Deus. Você tem confiado na provisão de Deus? Eu tenho confiado na provisão de Deus, por quê? Porque Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, aleluia, que maravilhoso é isso.
Então, um segundo passo é você vender, desapegar, é você fazer com que aquilo que está nas tuas mãos, você use para abençoar outras pessoas também, e não seja dominado por aquilo que você tem, mas que você prospere sim, mas que seja aquele que domina sobre todas as coisas. Não deixe com que o dinheiro domine você, não deixe com que as riquezas dominem você, não deixe com que os bens materiais dominem você, mas seja aquele que domine sobre todas as coisas e use tudo com propósito para o reino de Deus. Então, a palavra vende aqui, este é um ato de renunciar os bens materiais, as coisas terrenas. Isso simboliza negociar as posses terrenas por valores eternos. É um teste de desapego e sacrifício, irmãos. Então, esse é o segundo ponto. Mas qual que é o terceiro ponto, irmão Eduardo, para a gente poder aprender sobre esse crescimento espiritual, esse realmente contexto que está sendo falado, ser perfeito? Qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto está escrito logo em seguida. Vai, vende tudo e dá aos pobres. Olha que coisa, o caminho da generosidade. Você desapega daquilo que você tem e você faz o que? Você passa a ser uma pessoa generosa. Você não tem mais para si mesmo somente, mas aquilo que você pode fazer para o teu próximo, você vai e faz, principalmente aos domésticos da fé. Aleluia. Lá em Lucas 3:11, a palavra de Deus ela diz assim para nós: e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. O próximo passo qual que é? É dá-lo aos pobres, é generosidade, é um sinal de um coração transformado, é um sinal de um coração que não é mais avarento, apegado às coisas terrenas. Então a Bíblia nos chama para sermos generosos, a compartilhar com os necessitados e a fazer o bem sem esperar nada em troca. Então, aqui o terceiro ponto é dar àqueles que necessitam. O que você pode fazer? A ação de compartilhar com os necessitados. Eu quero pensar um pouquinho com você aqui, um reflexo do amor, da compaixão de Cristo. Cultivar um coração generoso e altruísta, isso é importante. Lembra de Pedro, meus irmãos? Pedro e João, quando eles estavam entrando no templo, logo depois ali que Jesus ele sai, depois do Pentecostes, Jesus vai entrar no templo, e aí o que acontece? Tinha um homem que era paralítico, ele estava à porta do templo mendigando, e aí o que acontece? Ele pede algo para Pedro, ele pede algo para João, na verdade ele nem pede, ele está lá, está mendigando, e Pedro e João chegam, ele fala, ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas ele disse ao paralítico, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda, aleluia. Às vezes você não tem como ajudar uma pessoa, às vezes financeiramente, mas você tem uma palavra para liberar de Deus para aquela pessoa, você tem uma palavra para liberar para aquela pessoa ali, que é o dar, é o você se entregar, é você se doar, é você realmente, você poder dar um abraço numa pessoa que está precisando, é você poder levar uma palavra de consolo, uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus, basta uma palavra assim, ó, Jesus te ama, isso faz toda a diferença. Então, não deixe de se doar, não deixe de ser generoso em todo o sentido da sua vida. Então, esse é o terceiro ponto. Mas qual que é o quarto ponto, irmão Eduardo? Para a gente poder realmente entender o caminho da perfeição. Olha aí que coisa interessante, né? Depois que você cumpriu aquilo, ele diz aqui, ó, e terás um tesouro no céu. Aleluia. E você cumprindo aquilo que Deus pede. Se queres ser perfeito, vai. Primeiro, depois você vende aquilo que você tem. Ou seja, desapega do materialismo, da coisa material. E depois você dá aos pobres. Você seja generoso. E agora você tem um tesouro aí no céu. Caminho da recompensa, irmãos. Esse é o caminho da recompensa. É o caminho que a gente tem que estar realmente trilhando. Por quê? Mateus, lá no capítulo 6, versículo 19 ao 20, Jesus ele diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Olha o que Jesus diz para nós, meus irmãos. E aonde os ladrões minam e roubam, mas antes ajunteis tesouro no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Isso é o que Jesus fala para mim e para você. Jesus promete uma recompensa eterna. Terás um tesouro no céu. Ele disse para aquele jovem rico, ele diz para você hoje, e terás um tesouro no céu. Este tesouro é a vida eterna e a comunhão eterna com Deus. Você quer esse tesouro? Tenho certeza que sim. Você já está guardado para
aquele dia, meu irmão, se você entregou a vida para Jesus, você está caminhando com Ele. Então a recompensa celestial é incomparável às riquezas terrenas e é a esperança que nos motiva a seguir os passos de Cristo. Você tem essa esperança? Eu tenho certeza que sim. Mas depois ele fala, terás um tesouro no céu. Aleluia. A promessa de uma recompensa eterna. Essa é uma promessa de uma recompensa eterna. A esperança de um tesouro no céu, onde a verdadeira riqueza ela é encontrada. Viver com perspectiva da eternidade, acumulando tesouros espirituais. Isso é o que importa. Isso é o que vale a pena lutar. Isso é o que vale a pena a gente empregar força, meus irmãos. Porque é isso que Deus pede para nós. Mas nós vemos também que tem um quinto ponto, a qual ele fala que, a qual nós temos que olhar muito e com muita atenção. Depois ele fala assim, ó, vem. Ele disse então, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Agora ele diz aqui, então vem. O caminho da intimidade com o Senhor. É o caminho da intimidade com o Eterno, o caminho da intimidade com Jesus. Por que Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque Jesus está convidando para você vir até Ele. Venha até Jesus. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Ninguém pode vir ao Pai. Por quê? Porque Jesus, ele expressa a imagem do Pai, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E este é um convite para a intimidade com Ele. Ele fala, vem. E você está disposto a ir? Então vem. Vem para caminhar com Jesus. Vir a Jesus significa abandonar nossas antigas formas de vida e buscar um relacionamento pessoal com o Salvador. Muitas pessoas falam que estão indo até Jesus, que estão vindo até Jesus, mas não querem abandonar as velhas práticas de vida. Mas Jesus ele fala assim, eis que você que está em Cristo, nova criatura tu és. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, aleluia. Tudo se faz novo, meus irmãos. Então vir a Jesus é abandonar nossas antigas práticas mundanas e ter um relacionamento pessoal com o Salvador. Não é apenas você frequentar um templo, frequentar um ministério, não. É você realmente ter uma intimidade, um relacionamento com Ele. Então vem. É um convite pessoal de Jesus para você nessa noite. Aleluia. E esse foi o convite para aquele jovem. E aproximou-se dele, aquele jovem, e disse, o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Olha só que coisa maravilhosa, né? Para conseguir a vida eterna. Jesus está falando para nós aqui, esse é o caminho da perfeição, o caminho do amadurecimento, o caminho onde você realmente trilha como se estivesse vivendo a vida eterna aqui já nesta terra, aleluia, que maravilhoso é isso. Aproximar-se dele e buscar um relacionamento íntimo, estar perto de Jesus e conhecer o seu coração, é isso que importa. Mas qual que é o quinto ponto que nós temos que olhar para que nós possamos seguir esse caminho aqui da perfeição? Ele diz aqui depois, logo em seguida, então vem e segue-me, aleluia. Então vem e segue-me, isso é o importante, irmãos. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Vem e me segue. Que maravilhoso é isso, né? Lá em Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, Jesus lhe dizia a todos ali, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Aleluia. E é tomar a sua cruz a cada dia. A cada dia você tem que renunciar a si mesmo. A cada dia você tem que estar tomando a sua cruz. A cada dia você tem que estar seguindo Jesus. Porque todos os dias são importantes para nós e os dias são maus. Nós temos que andar caminhando com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Você está caminhando realmente, você está buscando. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. E aí nós vemos que o seguir a Jesus é um caminho do discipulado. Você está sendo discipulado por Jesus? Que maravilhoso, né? Após o convite à intimidade, Jesus nos chama ao discipulado. Segue-me. Então que nós possamos seguir a Jesus. Isso é um compromisso de vida, é andar nos seus caminhos, aprender com os seus ensinamentos e viver conforme seus princípios. Segue-me, a chamada para seguir o exemplo de Jesus, caminhar nos passos de Cristo e aprender a praticar os seus ensinamentos. Então tornar-se discípulos é o quê? Tornar um discípulo verdadeiro é você ter um compromisso realmente com a missão de Cristo. É ser comprometido com Ele, é ser comprometido com Jesus. Isso é maravilhoso. Então que nós possamos entender que nós temos que estar vivendo como Jesus pede. Aquele jovem rico, o que ele faz? Infelizmente, ele não quis.
ele não aceitou. E você? Você aceita esse compromisso com Jesus? Você está aceitando esse compromisso de estar realmente aqui querendo conseguir a vida eterna? Não é por teu mérito, tá bom? Não é pelo meu mérito, mas é pela graça de Deus. Mas a graça nos leva a caminharmos realmente uma vida de perfeição, de amadurecimento. Ser perfeito não é não ter defeito. Ser perfeito é você realmente amadurecer. Como você está hoje, desde quando você começou a caminhar na fé? Você está melhor ou você está pior? Você já amadureceu mais? Você já está mais maduro? Você está já realmente vivendo uma fé mais concreta, uma fé mais firme? Ou você está regredindo? Reflita comigo aí. Então que você possa estar pensando. Aquele jovem rico, ele falou: eu guardo os mandamentos, Senhor. Eu sempre guardei os mandamentos. Mas agora Jesus ele deu a condição. Se você quiser realmente, você tem que fazer aquilo que está escrito aqui no versículo 21. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aquilo que realmente domina o teu coração se torna senhor da sua vida. E você tem se deixado levar por aquilo que você tem? Ou você está disposto a entregar a vida para Jesus? Então o que nós aprendemos? Que Jesus, ele nos dá o caminho da eternidade, é o caminho do relacionamento íntimo com o Senhor. Então a instrução de Jesus em Mateus 19:21 oferece uma sequência clara de passos para alcançar a perfeição espiritual, irmãos. Uma sequência muito clara. E qual que é a sequência? Primeira coisa, irmãos, nós vemos ali, a obediência. Ele disse vai. A segunda coisa é o desapego. Ele disse vende. A terceira coisa é a generosidade. Vai dar. Você faz aquilo que é necessário ao teu próximo. A quarta coisa, o que é a recompensa? Se você está agindo assim, você terá um tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem o ladrão rouba. Por quê? Porque você está juntando aonde é realmente o mais importante. E você vê o quinto passo, Jesus falando de intimidade, meus irmãos. Ele está falando, vem, eu quero ter um relacionamento íntimo com você, eu quero estar contigo, eu quero te dar realmente aí a direção para que você siga, e tudo que você fizer prosperará, irá bem. Assim como disse lá em Josué capítulo 1, medita na minha lei dia e noite, e tudo que você fizer prosperará, aleluia, e você vai estar seguindo assim. E o sexto ponto é o discipulado. Ele disse, segue-me, segue Jesus, siga Jesus, ande nos passos de Jesus. Que nós possamos realmente estar meditando nesse contexto. E que se você quer aprender o caminho da perfeição, esse aí é o texto que nos mostra o caminho que Jesus fala. Mas nós não somos como aquele jovem rico, não é? Nós estamos aqui para realmente seguir a caminhada e adorar o nosso Deus. Olha o que diz lá em Salmos 92, versículos ali 12. Olha o que diz assim para nós, para a gente encerrar aqui a palavra de Deus hoje, irmão. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira e ele vai crescer como o cedro do Líbano. Você sabe como que o cedro do Líbano cresce? Ele cresce nos 3 primeiros anos, 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para cima, para depois ele poder estar crescendo para cima. Por quê? Porque nós temos que primeiro, irmãos, crescer para baixo. Por quê? Porque nós temos que primeiro criar raiz profunda. E para criar a raiz profunda é necessário você caminhar com Cristo. Porque assim como o cedro, ele cresce ali, primeiro a raiz, para depois ele começar a ir realmente edificando ali aquela árvore que vai ficar muito grande, que vai ter muita resistência. O vento vai soprar ali, muitas coisas vão acontecer, mas aquela árvore ela não cai. Ela pode até envergar, mas ela não cai. Por quê? Porque ela está com a raiz profunda. Que nós possamos ser igual ao cedro do Líbano. Mas ele diz aqui, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Você está plantado aonde? É na casa do Senhor? Então que você possa estar realmente aí florescendo nos atos do nosso Deus. E ali diz ainda, na velhice ainda darão fruto e serão viçosos e florescentes. Aleluia! Na velhice ainda darão frutos. Você é uma árvore que está aí para dar frutos. E mesmo na velhice ainda darão frutos. Quanto mais velho, mais maduro. Tem que ser. Quanto mais tempo de caminhada, mais maduro, mais perfeito. Então, nós temos que caminhar com Jesus. Mas nós ficamos mais aí florescentes, viçosos,
para que nós possamos dar frutos, mas para que esse fruto? O fruto que você produz não é para você, o fruto que eu produzo não é para mim, porque a árvore não come do próprio fruto, mas a árvore serve para alimentar a outras pessoas. E aqui diz assim, é para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Você floresce, você dá fruto para que Jesus ele seja realmente anunciado, e que Ele seja anunciado, e anunciado que Ele é reto, e Ele é a rocha, e nele não há injustiça. Então que você nessa noite, você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Deixa eu mandar um alô aqui para nossos irmãos aqui, o irmão Naldo, Deus abençoe, o Dinaldo, Deus abençoe também o Márcio, Ferdim, nosso irmão em Cristo Jesus também aí, o Thiago também, Deus abençoe a vida de vocês, meu irmão, muito obrigado pela companhia de vocês que estão pelo Instagram aí, tá bom? Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, muito obrigado pela sua companhia, você que está aí pela Web Rádio Remidos, que Deus abençoe a sua vida, vocês que fazem parte da família da fé, que estão aí caminhando juntos conosco, né? E ainda você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o que você está esperando? Aquele jovem rico perguntou, o que eu tenho que fazer para conseguir essa vida? E Jesus está falando com você aqui agora. Você está ouvindo essa mensagem e você ainda não entregou a sua vida, Jesus está falando agora com você. O que você está esperando, meu irmão, minha irmã? O que você está esperando para fazer essa entrega? Entregue agora, entregue já. Nesse momento de oração que nós vamos orar, que você possa estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus e que Ele venha ser realmente aquele que vai guiar-te pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos estar aí sendo aí cada vez mais grato ao Senhor e que Ele seja cada vez mais em nossa vida aquele que reina sobre nós. Então vamos para o momento de oração. Aleluias. Existe alguém que pode e quer mudar a sua vida. É Ele que promete a todos os que creem uma vida abundante. Juntos, neste momento, vamos falar com Deus. É momento da oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ore comigo, meus irmãos. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai amado, Criador dos céus e da terra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos na Tua presença nessa noite maravilhosa, Pai. Que assim, meu Deus, nós proclamamos a Tua palavra, meu Deus, ela nunca volta vazia. Ela tem um endereço certo, meu Deus, de um coração que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, aquelas pessoas que estão aí buscando o caminho, Senhor, que estão tentando entender, meu Deus, como que vão conseguir achar a vida eterna, meu Pai. Mas o Senhor está mostrando para nós aqui hoje que o caminho é somente o Senhor. Não tem outro meio para nós alcançarmos a eternidade. Ah, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai abençoando, Pai, cada ouvinte, ó Pai, da programação, cada vida, cada família, cada lar, ó Pai, seja restaurado, seja abençoado, ó Pai. Aonde tiver uma pessoa enferma, Pai, que ela seja curada em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar operando, meu Deus, tanto na parte física, Pai, como na parte espiritual, principalmente, ó Pai. Que o Senhor vai operando, Pai, para que haja abundante graça, Pai, em cada vida, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor possa estar operando, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, que nós temos que estar, meu Deus, seguindo os Teus passos, ó Pai, porque o Senhor diz para a Tua palavra, se nós queremos ser perfeito, ó Pai, o Senhor, primeira coisa, o Senhor mostra para nós que nós temos que ir, ó Pai, nós temos que ter comunhão contigo, ó Pai, nós temos que andar em obediência, ó Pai, o Senhor diz pela Tua palavra, meu Deus, que nós temos que andar em obediência, ó Pai, nós temos que desapegar das coisas terrenas, das coisas mundanas, nós temos que aprender a ser generoso, ó Pai, com aqueles que necessitam, meu Pai, Pai, trabalhando em cada vida, Pai, para que nós possamos ser transformados, ó Pai, Pai, nós aprendemos que nós temos uma recompensa eterna, Pai, que está esperando nós nos céus, aonde estiver o nosso coração, nosso tesouro está no nosso coração, ó Pai, que nós possamos juntar os tesouros na eternidade, porque o Senhor, meu Deus, nos ensina, Pai, que as coisas da terra são passageiras, mas que a eternidade, ó Pai, é onde nós vamos passar, meu Deus, contigo, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, o Senhor vem nos chamar para intimidade, o Senhor vem falar para nós termos intimidade contigo, e essa intimidade, ó Pai, não é frequentar um templo simplesmente, mas é estarmos realmente em comunhão com o Senhor, meu Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Pai
querido, aqueles que estão, meu Deus, com falta de fé, que o Senhor venha acrescentar fé, ó Pai. Aqueles que estão, meu Deus, com dificuldade na comunhão, que venham estar, meu Deus, sendo tocados, ó Pai. Para que possa estar, meu Deus, estando em comunhão, principalmente contigo e com a tua igreja, Pai. Pai querido, o Senhor diz ali, meu Deus, que nós temos que estar sendo discipulado também. Quando o Senhor fala, segue-me, Senhor. Nós queremos seguir o Senhor, ser discipulado pelo Senhor, discipulado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor possa estar agindo, meu Deus, poderosamente, ó Pai, naqueles que estão aí ouvindo a programação, ó Pai. E que assim, em tudo, o seu nome seja glorificado, exaltado, adorado. Porque o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha estender as tuas mãos aqui nessa noite, ó Pai, para que possamos realmente, ó Pai, desejar, meu Deus, cada vez mais, ó Pai, estar nesse relacionamento contigo, que nós possamos desejar mais a eternidade, ó Pai, porque o Senhor colocou a eternidade dentro de nós, ó Pai, dentro do nosso coração, e nós estamos aqui vivendo como peregrinos, estrangeiros nessa terra, mas nós vamos caminhar, meu Deus, rumo, meu Deus, à eternidade, porque o Senhor nos prometeu, ó Pai, que na casa do Pai há muitas moradas, e o Senhor ia preparar lugar para nós, e eu creio, meu Pai, nessa promessa, eu creio no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos traz para a vida, o Senhor é aquele que é a luz do mundo, o sal da terra, Pai, que o Senhor colocou para que nós sejamos sal dessa terra. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar trazendo, meu Deus, para nós, meu Deus, uma mudança nessa noite, ó Pai, para que possamos estar, meu Deus, se reconciliando contigo, ó Pai, para que possamos estar, meu Deus, entregando tudo ao Senhor, ó Pai, para que possamos viver realmente, ó Pai, como o Senhor pede para nós andarmos, ó Pai. Eu sei que nós temos as dificuldades, as falhas, nós temos muitas lutas, Pai, que passamos, muitas vezes não conseguimos, meu Deus, caminhar por conta de muitas falhas, Pai, mas nós carecemos da tua misericórdia, Pai, do teu perdão, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando essa noite, ó Pai, cada irmão, cada irmã, e que assim, meu Deus, haja abundante graça na vida de cada um, ó Pai. Esse é o que eu desejo, esse é o meu desejo, meu Pai, nessa noite, ó Pai. Eu venho clamar ao Senhor que o Senhor possa estar operando grandemente naqueles que estão aí ouvindo essa programação, e que todos sejam tocados pelo poder do teu Espírito Santo, não pela palavra do homem, mas pelo poder do teu Espírito Santo, da palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela graça maravilhosa, Pai, que o Senhor tem nos concedido. Assim eu te agradeço e eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Amém, é claro, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, e que você entregue tudo a Jesus. Caminhe com Ele, porque Ele é a luz. Ele é a luz que vai guiar os teus caminhos, e você está sendo abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Alessandra também, Deus abençoe, nosso irmão aí, o Alessandro, né? O Tiquinho, Tiquinho, Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe a Lu, Deus abençoe aí o Mateuzinho, Deus abençoe a casa de vocês, o Ticoso também, né? Nosso vizinho de tanto tempo aí, né? Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença de vocês, e aqui a gente vai ficando por aqui, e que Deus possa estar abençoando ricamente vocês, que Deus possa estar iluminando o coração, a mente, que nós possamos estar entendendo que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Muito obrigado pela tua companhia, e que o grande amor de Deus, a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, e todos digam amém. Fiquem todos na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e amanhã estaremos aqui, se assim o Senhor permitir, a partir das 21h30, estaremos aqui de novo com vocês no programa Vivendo pela Fé. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe, que vocês tenham uma noite abençoada, cheio da presença de Deus.